Avaliando fundos imobiliários, qual é a hora certa de comprar e vender os seus primeiros fundos imobiliários e como escolher da maneira adequada o melhor fundo imobiliário para você nesse exato momento. Essa é a nossa terceira aula do projeto de renda com fundos imobiliários, mas antes de começar essa aula, vale relembrar que você pode aprender tudo sobre fundos imobiliários, inclusive como gerar o primeiro aluguel em até 30 dias com o meu treinamento Mestre dos Fundos Imobiliários. Ele vai estar aqui abaixo, tá? Inclusive lá tem uma aula de como você pode gerar R$ 2.500 mensais proveniente dos fundos imobiliários, tá bom? E para você que está acompanhando essa série, também tem um cupom de R$ 50 de desconto chamado Fundo 50, tá? Você vai lá, aplica esse cupom, você tem R$ 50 de desconto nesse treinamento completo sobre fundos imobiliários. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela, né? Estou aqui com o HGLG11, com também o MAL11, que é um fundo de shoppings, tá? Um fundo de tijolo. E o HGCR11, que é um fundo de recebíveis imobiliários, e também o MXRF11, que é um fundo de renda híbrido, tá? Aqui da XP. Então, basicamente, eu estou com 4 segmentos distintos de fundos: logística, tijolo, recebíveis, no caso papel, e o híbrido, né, que é o MXRF11 aqui, tá? Cada fundo imobiliário, cada segmento, você tem uma forma de analisar ele, porque ele apresenta diferentes ativos. Por exemplo, o HGLG11, ele é um fundo de logística. Ele está ligado a galpões logísticos que estão no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dentre outros, tá? Já o MAL11, ele é um fundo de shoppings, né? Ele tem ali alguns shoppings espalhados por alguns estados também, mas ele tem um número menor de imóveis do que o HGLG11. Já o HGCR11 é uma terceira via aí, que são os fundos de recebíveis de papel. Ele tem contratos, tá? Então você tem que avaliar os contratos. Para você avaliar o HGCR11, eu particularmente e vários outros investidores acreditamos que seja mais complexo você avaliar os contratos do que os imóveis em si. E já o MXRF11 é o conjunto dos 3 anteriores, né? Ele tem basicamente um pouquinho de tudo. Tá? Então vamos começar com o HGLG11, depois eu vou falar um pouco mais sobre o MAL11 e assim adiante, tá bom? HGLG11 é um fundo de logística. Já de início eu estou na Status Invest, né, um site que eu utilizo e eu gosto muito para avaliar os fundos imobiliários. Aqui temos alguns fatores, tá? Primeiro, o valor atual da cota, no caso R$ 160,29, ou seja, o valor mínimo para você investir nesse fundo imobiliário são R$ 160,29, tá? Aqui o mínimo que ele chegou foi de R$ 156, a mínima, né, no preço dele, e o preço máximo aí nas últimas 52 semanas foi de R$ 174. E aqui é uma das partes que mais importa para os investidores, tá? Que é o dividendo. Não é a parte que mais importa de maneira geral, mas é uma das, que é aqui de 10,29%. Ou seja, ao ano, esse investimento aqui, ele paga 10,29%, né? Ou seja, ele vai dividido por 12, ele vai te pagar por mês 0,85% ao mês. Aí você fala, Leonan, é pouco. Sim, é pouco para a situação atual do Brasil. Por quê? Mais diferente do HGLG11, por exemplo, que é o HGCR11, paga 13,85% ao ano, tá? Ou seja, 13,85% dividido por 12, ele vai te pagar 1,15% ao mês. Tá? Então todos os meses ele vai te pagar um aluguel proveniente dos contratos, nesse caso aqui, na sua conta de 1,15% ao mês, tá? E aqui a valorização nos últimos 12 meses, né? Você tem uma valorização negativa, tá? Em suma, a maioria às vezes tá negativa, ó. Em alguns casos positiva, né? Depende do tipo de fundo, muito por conta da nossa renda fixa que subiu bastante nos últimos meses, tá? Então aqui temos aqui abaixo é o gráfico da cotação. A cotação ela vem oscilando, né? Você pode pegar aqui os últimos 5 anos, eu gosto de pegar a maior amostragem possível, tá? E você pode ver claramente, né? Aqui a ascensão, ele saiu aqui de R$ 138 mais ou menos, chegando em quase R$ 220, ou seja, quase R$ 100 de lucro aí, né, para quem investiu aqui embaixo, lá em 2018, e ele caiu bastante durante aquele período ruim que nós passamos, nós sabemos qual foi, né? Então tivemos essa queda aqui em formato de V, ele voltou a subir e teve mais uma queda, e essa queda aqui, ó, essa queda aqui, ela se deu por conta da taxa de juros do Brasil, a inflação, a questão da Selic está em 13%, né? Essa mudança de governo. Então, essa queda aconteceu por conta da nossa taxa de juros, que a tendência é a taxa de juros melhorar, tá? É que a taxa de juros venha
a cair. Isso significa que os fundos imobiliários vão voltar a crescer cada vez mais e você entrando agora, adquirindo agora os fundos imobiliários, você pode surfar essa alta, tá? Literalmente esse movimento aqui de alta, e novamente ele pode até mesmo atingir aqui os R$220 de cotação, tá? Ou seja, hoje ele está aqui na casa dos R$160, ele pode voltar a atingir R$200 ou mais, tá bom? Então é interessante sim você entrar agora, inclusive aprender tudo possível sobre esse mercado de fundos imobiliários. Descendo aqui, nós temos um gráfico, né, do iFix. Basicamente o iFix é o termômetro desse mercado. Quanto mais próximo do iFix, mais seguro é. Quanto mais afastado, menos seguro, entre aspas, mas vai oscilar mais esse fundo, tá? A tendência é que o fundo oscile. Outros valores importantes, essa parte é crucial para você entender, que é o seguinte: aqui o valor patrimonial por cota é quanto esse fundo deveria custar. No caso aqui, R$ 152,58. Como você já pôde perceber, ele está em R$160, ou seja, ele está valorizado. Então, você tem aqui esse valor aqui, ó, o P sobre VP, tá? Que está em 1,05. Vamos lá, o exemplo, tá? Quando esse valor ele está em 1, significa que aquele fundo imobiliário ele está custando o que ele deveria custar. Ou seja, você está pagando lá R$100 em cima de R$1 bilhão em imóveis. Na divisão total, esses R$100 significam um pedaço desse 1 bilhão de imóveis, tudo bem? Um quadradinho, tá? Agora, nesse caso aqui, o HGLG11 está valorizado, ele está acima de 1. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, né? Então aqui, ó, 1, ele está acima de 1. Ou seja, os investidores estão pagando a mais do que ele vale. Por exemplo, ele tem lá 1 bilhão em imóveis, os investidores estão pagando 1 bilhão e 50 milhões, tá? Por quê? Porque ele é um fundo tão bom que os investidores pagam a mais para ter as cotas, tá? Isso é comum acontecer. Quando está abaixo de 1, ou seja, 0,90, esse número aqui, você pode olhar que todos os fundos imobiliários têm esse número aqui, tá? 0,90 quer dizer que ele está descontado, ou seja, os imóveis, por exemplo, vamos supor, tá? Você tem lá um prédio que vale 100 milhões e você está pagando 80 milhões para comprar ele. Está desvalorizado, tá? Só que é algo bom? Muitas das vezes sim. Em alguns momentos da economia, você comprar desvalorizado significa que você está comprando algo mais barato do que ele deveria estar custando. Só que é um alerta vermelho também. Por quê? Por que está mais barato? Por que eu estou pagando 900 milhões no imóvel de 1 bilhão? É um pacote de imóveis, né? Então fica o alerta, tá? Se tiver abaixo de 1 aqui, deve ser analisado, e muito acima de 1 também deve ser analisado. Eu prefiro comprar sempre próximo de 1. 0,99, 0,98, 1,0, 1,01, 1,02, tá? Sempre quanto mais próximo de 1, no meu caso, me deixa mais tranquila a aquisição, tá bom? Outro ponto, olha só, valor em caixa, tá? É importante olhar o caixa. O caixa hoje do HGLG11 é de 127 milhões de reais, é um caixa ok, é bem interessante até. Esses dois indicadores aqui, eu não vou entrar tanto em detalhes, tá? Porque é um pouco mais complexo, mas de forma geral significa valores ao deslocar do tempo, tá? Tanto de dividendo, tanto do valor do fundo como um todo, tá? Aqui tem um número muito interessante que é o número de cotistas, tá? Aqui no caso, 343 mil cotistas, né? Você tem 343.538 investidores dentro desse fundo imobiliário. Outro número muito importante é esse aqui abaixo, ó, liquidez média diária, tá? Por que esse número é muito importante? Porque hoje você vai comprar lá R$1.000, R$2.000 do HGLG11. Caso você queira vender esse fundo imobiliário, você vai ter que vender para alguém essas cotas, né? Então, você pode vender aí, em média, 5,8 milhões de reais por dia. Ou seja, eu comprei lá 100 mil reais em um fundo imobiliário, valorizou para 1 milhão. Quero vender esse 1 milhão hoje. Você consegue? Consegue vender em apenas um dia 1 milhão de reais desse fundo imobiliário. Eu gosto de fundos acima de 1 milhão, tá? De liquidez média diária. Você pode ver que vai mudar bastante. Você vê para o HGCR11, ó. Olha lá, já é de 3,2 milhões. MXRF11 é até maior, 6,75 milhões. O MA11 já é menor, ó, 2,1 milhões, tá vendo? Então, quanto maior, melhor esse número aqui, para você quando for fazer sua avaliação. Aqui no centro temos o último rendimento, no caso, a cada cota comprada você ganhava R$1,10, comprou 10 cotas, R$11, 100 cotas, R$110, 1.000 cotas, R$1.100, tá? Você ganharia todos os meses, tudo bem? Aqui é a negociação do mês de abril e assim em diante. Os dividendos ao longo dos anos, tá? É bom você avaliar se ele está estável, né? Se ele está ok, se é uma distribuição ok. Aqui mais informações sobre os dividendos.
aqui desdobramento, subscrição para comprar novas cotas, o aluguel não é tão interessante assim olhar. Aqui outro fator importante, tá? Aqui é o CNPJ do fundo, você pode pesquisar sobre o CNPJ, o nome do pregão, aqui o tipo é de renda, né? Aqui está como tipo de renda e o segmento, no caso renda mensal, né? Distribuição de renda mensal, e o segmento logística, tá? Como eu já expliquei, é um fundo de logística com galpões logísticos, e aqui o administrador, tá? O administrador é quem está por trás desse fundo junto com a gestão. Em alguns casos, o administrador é praticamente a mesma empresa, o mesmo grupo que faz a gestão do fundo. Em outros casos, é diferente. Por exemplo, pode ter uma parceria entre o BTG e um escritório de gestão, até mesmo com o Itaú e o BTG, por exemplo. Ou, por exemplo, o Itaú e a Quineia, que é também uma empresa de gestão. Então, você tem essas fusões, tá? E você tem que avaliar. Até mesmo no relatório você consegue encontrar essas informações. Aqui o segmento imóveis industriais e logísticos, a gestão, tá? Falando de gestão, o que é gestão ativa? A gestão ativa significa que eles vão performar o máximo possível, eles vão buscar o maior lucro possível, tá? Eu amo a gestão ativa. A gestão passiva, que é o inverso da ativa, eles buscam só a manutenção dos imóveis e o que pagar está bom. Tá, então busca a gestão ativa para você ganhar o maior lucro possível. A minha dica para você aqui. Investidores, em geral, né, o público-alvo, eu e você, todos os investidores podem investir nesse fundo imobiliário. Aqui alguns vídeos sobre ele, propaganda, e aqui o patrimônio líquido, tá? Esse gráfico faz o seguinte, se você for analisar esse gráfico de maneira mais crua, você vai olhar basicamente se ele está em tendência de alta. Tá bom? O que significa? O que significa isso? Que o patrimônio, os imóveis estão se valorizando, ele está crescendo cada vez mais. Se for o inverso, você tiver um gráfico em queda, quer dizer que ele está se desvalorizando, ou seja, é algo negativo para esse fundo imobiliário. Aqui alguns resultados, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas basicamente, a ideia é você colocar no anual e ele está em ordem crescente. O melhor é a ordem crescente. Por exemplo, o número de cotistas, ele tem que estar crescendo, ele saiu aqui de 260 mil para 340 mil. O número de cotas emitidas também está crescendo, né, para eles captarem mais recurso. Você tem os ativos que saiu de 2,84 bi para 4,04 bi. Tá, então você tem que analisar e geralmente algo bom é quando está em ordem crescente, tá? Aqui está crescendo cada vez mais, tudo bem? Então descendo aqui, temos várias informações, ele vai falar sobre vários aspectos. Aqui, essa parte aqui vai mudar. De acordo com o tipo de fundo, ele vai mudar, tá? Então você pode descer que vai ter números diferentes em cada uma delas. Cabe você a ler e até pesquisar o termo, caso você não conheça esse termo, ou fazer parte de um treinamento completo sobre fundos imobiliários que tem aí, que você encontra disponível, inclusive com uma planilha automática para você aí gerenciar os seus fundos, tá? Fica essa dica que é bem legal. Aqui a demonstração trimestral, bem legal você dar uma olhada também. Aqui algumas informações, tô numa 11, né? Aqui, ó, deixa eu voltar pro HGLG1. Ó, valores a receber, tá? Ele tem alguns valores a receber, aqui inclui o total, o aluguel, a venda e outros, tá? Inclusive, esses fundos imobiliários, eles adquirem e vendem imóveis, tudo bem? Além de gerar aluguéis com os imóveis já adquiridos, eles muitas das vezes compram imóveis em uma área com potencial de crescimento, eles seguram esses imóveis e posteriormente eles vendem com lucro. Tá? Então é bem interessante também você ficar de olho nesses valores e às vezes eles distribuem mais. Por exemplo, aqui nos dividendos, ó, se você olhar o histórico, você tem picos de distribuição. No caso, eles venderam imóveis e distribuíram os lucros. Então você acaba ganhando uma bolada do nada. Você entra lá, eu ganho, por exemplo, todos os meses R$500 do proveniente do HGLG11. Aí um mês você ganha R$1.250, R$1.500, até 2 ou 3 vezes mais do que você estava recebendo normalmente, o que é bem legal, né? E dá um incentivo a mais também, né? Beleza, passando aqui, valores a pagar, caixa do HGLG11, o caixa sempre vai flutuar, tá? Vale destacar que o caixa ele sempre vai ficar flutuando, por quê? Eles compram imóveis, vendem imóveis, compram imóveis, vendem imóveis. Quando compra, o caixa cai, quando vende, o caixa sobe, né? Então é bem simples. Agora, uma parte importante, eu não quero me estender muito, já temos vários minutos de aula, né? Portfólio, tá? O portfólio são os imóveis desse fundo. Gente, olha só, é muito importante você entender quais são os imóveis do fundo e se são bons imóveis. Olha só, os imóveis tem aqui o HGLG Campo Grande, o HGLG Cone 06, HGLG Vinhedo, HGLG Louveira, e são imóveis grandes, tá? Inclusive aqui abaixo você tem a vacância. O que é a vacância? A vacância
o quanto desse imóvel está desocupado, tá? Então, quanto maior for a vacância, pior é o imóvel, pior está aquele imóvel. Não significa que o imóvel seja ruim, tá? Pode ser que o imóvel esteja lá localizado no centro de São Paulo, um galpão logístico gigantesco ali, é uma área totalmente movimentada e necessária, porém, você teve um contrato que se finalizou, né, de aluguel, e agora vai entrar um outro contrato. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Então, pegando aqui, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, esse HGLG e Itupeva, né? Ele tem uma vacância de 26,72%, ou seja, uma vacância ligeiramente alta, porém é esse processo de estar alocando. Esse aqui, por exemplo, 100% de vacância. Como assim, Leonan? É um imóvel novo, ou seja, ele não foi alugado ainda, ele não tem inquilinos ali ainda, não tem empresa alugando. Então faz sentido ter uma 100% de vacância aqui, tá? Aqui é bem legal também, ó, o vencimento dos contratos. Quanto maior for o prazo aqui em azul claro, melhor, tudo bem? Porque é um contrato. Então é um vínculo entre o HGLG11, no caso esse fundo, com empresas, negócios que estão ali vinculados a partir de 36 meses ou mais, que é a parte mais gritante aqui, são 36 meses ou mais. Aqui é distribuição por estado, né? No caso aqui, a maior, com certeza, a maior concentração vai ser em São Paulo. E temos aqui essa parte aqui que não está definida ainda, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro, tá? Então bem distribuído. Aqui, ele também tem fundos imobiliários no seu portfólio, ou seja, ele compra outros fundos, tá? Ele tem aqui a partir de 800 mil investidos até uma máxima aqui, na verdade... 814 mil, até uma máxima de 96 milhões investidos em um fundo que é o GTLG11, tá? Comprou aqui 1 milhão de cotas e o patrimônio líquido é apenas de 2,71%. Pensa comigo, né? 96 milhões representa 2,71% apenas desse fundo imobiliário, quão grande é ele, tá? Quando falamos de segmentos, nós temos fatores bem relevantes aqui. O que define um fundo imobiliário, se ele é um de segmento ou outro, é basicamente a porcentagem de um segmento dentro daquele fundo, né? Então aqui, imóveis industriais e logísticos representam hoje, dentro do HGLG11, 84,24%. Então, majoritariamente, ele é daquele segmento. Porém, ele tem shoppings, fundos de desenvolvimento, papéis e outros aqui investimentos, aqui 815 mil reais, investidos em outros segmentos. Então, sim, ele tem outros ativos, mas majoritariamente ele está ligado aos galpões logísticos e os imóveis industriais, tá? Aqui, os outros ativos, né, as LCIs, CRIs aqui, que são os certificados de recebíveis imobiliários, são os papéis que eles adquirem, né? Ele também assume algumas dívidas, tá? Para até mesmo elevar um pouco a lucratividade desse fundo. Aqui, ações relacionadas a esse fundo. Aqui, os fundos imobiliários que tem o HGLG11 em seu portfólio, no caso, nas suas carteiras, né? Eles também compram parte desse fundo imobiliário para agregar nas suas carteiras, tá? E agora, uma parte muito importante que várias pessoas não vão explicar para você, vão só falar o básico, vai falar para você olhar os números aqui em cima, ver aqui esses números e tal. Olha só. Essa parte é muito importante. Sim, ela é muito importante. Você olhar os números, olhar os indicadores, dividendo, P sobre VP, questão de caixa, dívida líquida, patrimônio líquido e assim em diante. Só que aqui abaixo tem os relatórios do gestor. É literalmente quem controla esse fundo, explicando para você tudo o que ele está fazendo e o que ele vai fazer no futuro. E aí você consegue decidir, a partir desses relatórios, se vale a pena para você ou não adquirir esse fundo imobiliário. Então nós temos aqui, desde informes bem mais simples, que são aqui os fatos relevantes, né? Tem fatos relevantes e tal. Oferta pública, que eles distribuíram novas cotas, tá? E aqui o relatório gerencial. Clicando aqui no relatório gerencial, nesse botão em abrir, você vai abrir um documento em PDF, tá? E aqui ele vai ter já de cara um galpão da HGLG, que é um chamariz, né, para o investidor, e várias informações. Desde informações que nós já temos, né, que já pegamos lá, que é o valor da cota, o valor patrimonial da cota. Olha só, o valor de mercado do fundo, que é 3,8 bilhões, já subiu um pouquinho, inclusive. O rendimento, que é 1,10. A alavancagem, que é de 8%, a alavancagem pequena, não é alta. O dividend yield médio de 8,1% ao mês. Ele tem hoje 1 milhão de metros quadrados praticamente, e a vacância, a média aqui, é de 20,4% e 11,5% que é a financeira, tá? Aqui o comentário do gestor, olha só, ele fala, ó, no mês de abril de 2023 o fundo apurou uma receita total de 32 milhões de reais, R$1,38 por cota, que levou o resultado de 26 milhões, R$1,12 por cota. Ele vai explicando, tá? Então ele vai
basicamente explicando para você o que está sendo feito e te dando números e informações pertinentes em relação a esse fundo. Cabe a você saber identificar quais são as partes importantes e cruciais para você avaliar os pontos cardeais ali desse relatório. É só você fazer uma leitura, tá? Lembrando que quando você vai adquirir um fundo imobiliário, você não vai comprar esse fundo, deixar ele lá na sua carteira ali, gerando renda para você e nem olhar mais para ele. Você vai comprar e fazer uma avaliação a cada 3, 6 ou até 12 meses, tá? Então, em um certo período, você vai avaliando aquele fundo e vendo se ele está de acordo com os seus princípios. Inclusive, é importante você saber quais foram os pontos que levaram você a comprar esse fundo imobiliário. No meu caso, se eu fosse comprar o HGLG11 hoje, seria pela segurança e também pelo seu portfólio. Ele tem bons imóveis ali, ele está com uma questão agora muito interessante de expansão, ele está adquirindo novos imóveis, ele está nesse processo de adquirir cada vez mais imóveis e inclusive é um dos fundos mais seguros do Brasil, o HGLG11, pela sua gestão muito bem feita até o momento e também pela sua cartela de imóveis, tá? Então é bem interessante mesmo e o gestor é bem competente, tá? Aqui ele vai explicar a distribuição, como estão os contratos desse fundo imobiliário, tá? Dentre várias questões, até mesmo a alavancagem em relação ao HGLG11, que ela veio subindo com o passar dos anos e ele vai explicar se a tendência é continuar subindo ou não. Então ele vai explicar vários detalhes. Ah, Leonan, é só HGLG11 que tem isso? Claro que não. Vem aqui no MAL11, se você descer, você também vai encontrar vários relatórios e inclusive o relatório gerencial. Você pode abrir esse relatório também e entender melhor como funciona o MAL11. Ele mostra até mesmo as fotos dos shoppings também, tá? Aqui o MAL11 da Genial, né? E ele tem aqui até um sumário para você entender, ó, dados gerais, destaques, mensagens do gestor, resultado do fundo, liquidez, como que está, rentabilidade, o portfólio. Se quiser ir lá no portfólio, é lá na página 12. Clicou, ele vai para a página que você quer acessar. Ele vai, olha só que legal, ele deixa bem claro os shoppings, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shoppings, totalizando aqui 1 bilhão, tá, em valor, tá? Aqui a área, ele vai explicar a área, quais são os shoppings, a localização, os estados, né? Então você tem mais detalhes, quanto mais detalhes melhor, tanto para você tomar uma decisão de compra quanto de venda. Assim acontece no HGCR11. E por que eu falo para vocês, já expliquei nas outras aulas e volto a repetir, que os fundos híbridos são, sim, muito lucrativos, porém são complexos. Porque se você descer aqui no portfólio desse tipo de fundo, ele está diversificado em várias áreas. Ele tem imóveis e terrenos, ele tem outros fundos imobiliários, ele tem CRIs, que são as dívidas, né? E outros fundos aqui também. E até mesmo aqui alguns imóveis de vários segmentos, entre shoppings indefinidos, imóveis industriais logísticos, né? Papéis e dentre outros. Então ele é basicamente quase pulverizado. Então fica um pouco mais complexo a avaliação assertiva desse tipo de imóvel. Então você pode descer, entender um pouco mais e aqui também abrir os relatórios. Tem até um cancelado aqui que deve ser refeito e enviado de novo. Entra aqui na Status Invest, coloca o código do fundo, né, e pesquise mais sobre ele. Ah, Leonan, eu vi uma pessoa X falando de um fundo imobiliário, aí você encontra na internet hoje aquela pessoa falando, compra esse fundo, ele vai subir, vai explodir, vai ganhar muito dinheiro, tá distribuindo muito. Lembre-se, tá, dessa aula aqui. Um indicador só não garante que o fundo é bom. Ele pode estar pagando aí 2% ao mês, 24% ao ano. Isso não garante que ele é bom. Inclusive, isso garante que ele é bem arriscado, pelo nível alto de distribuição de dividendos, tá? Comprar fundos imobiliários é todo um contexto. Quando você vai avaliar esse fundo, é avaliar tanto a situação do fundo quanto a situação do Brasil e até mesmo da região, dos imóveis. Entender com a cabeça de um investidor, uma pessoa que está adquirindo vários imóveis simultaneamente através de um fundo de investimento, né? No caso aqui dos FIIs, você deve entender todo o contexto, trazer esse contexto, saber aonde olhar. Eu já expliquei você alguns pontos aqui. Vai anotando, ó. A Leonan falou que tem que olhar o P sobre VP, próximo de 1. É legal ver o caixa, se ele está com caixa bem positivo. Como que está a questão dos imóveis, onde estão localizados, se estão bem distribuídos, se não tem um risco regional muito grande. Por quê? Você tem uma concentração gigantesca em apenas um estado, só naquele estado, por exemplo, é um alerta amarelo. Tá? Não vermelho, mas é amarelo. Eu compro hoje fundos imobiliários em vários estados. Pernambuco, Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e assim em diante, Mato Grosso, etc. Então é interessante você ter um fundo bem diversificado, tanto no quesito de imóveis, quanto também nas aquisições, e não comprar apenas um fundo imobiliário, comprar 5, 6, 7 fundos e assim em diante. Quanto mais você se aperfeiçoar e buscar conhecimento sobre esse mercado, melhor será, mais fácil ficará a tomada de decisão. Novamente, recomendo meu treinamento, né, para você fazer, vale super a pena. E foi um prazer enorme guiar você aqui durante essa trajetória. Espero que tenha gostado dessas aulas, essas 3 aulas aí sobre fundos imobiliários.
imobiliários. E é isso. Se inscreva no meu canal no YouTube, me siga nas outras redes sociais que vale super a pena. A partir de hoje eu vou falar cada vez mais sobre fundos imobiliários, que são hoje os investimentos que mais colocam dinheiro no meu bolso todos os meses. E eu quero isso exatamente para sua vida, por isso eu produzi essas 3 aulas aí da melhor forma possível, da maneira mais dinâmica possível para você entender como funciona esse mercado e para você buscar os maiores lucros correndo o menor risco possível, tá bom? Agora você na próxima aula, quem sabe na nossa aula interna lá dentro do treinamento. E é isso, muito obrigado pela sua presença aqui e eu desejo para você que você tenha os maiores lucros possíveis, tá bom? Grande abraço, até mais e tchau!